Mais uma noite estamos aqui. Mais uma vez temos que agradecer ao Senhor, porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus não teríamos nem sequer o ar para respirar. E mais uma vez estamos tendo essa grande graça imerecida que o Senhor nos concedeu de mais um dia. Irmãos, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o que tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vamos inclinar nossas cabeças, mais uma vez vamos orar. Senhor, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço ao Senhor por esta grande noite, por este grande culto, por esta grande palavra que o Senhor nos traz essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos ouvir, abrir os nossos olhos, Senhor, para a realidade, abrirmos os nossos olhos nos últimos dias que estamos vivendo na terra, Senhor. Faça com que essa palavra se aprofunda no coração de cada um de nós, Senhor, que possamos aprender ainda mais do que nós já sabemos, que possamos fazer com que essa palavra se agrandeça dentro de nós, Senhor, e nos faça ser mais firmes, nos faça ser mais fortes. Tudo isso, Senhor, eu lhe peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar. Irmãos, assim que eu recebi o convite do pastor Erasmo para pregar nesta noite, já imediatamente quando cheguei em minha casa, busquei ao Senhor para que me mostrasse uma palavra. E a palavra que Ele me trouxe foi exatamente essa. O tema de hoje da pregação é Templo do Espírito Santo. Vamos citar alguns temas aqui, algumas coisas sobre o templo do Espírito Santo, o que significa, e entre outras coisas. Vamos primeiro, irmãos, o que significa ser o templo do Espírito Santo, que é a palavra que nos diz. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19: não sabeis que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o que tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso nos indica claramente que somos templos do Espírito Santo, somos santuários, ou seja, a presença viva de Deus está em nós, somos consagrados ao Senhor, somos considerados sagrados. Antigamente, se entrava num lugar sagrado, nós não éramos considerados antigamente no Antigo Testamento templos do Espírito Santo. Davi, por exemplo, quando entrava para orar, ele orava e falava que iria entrar na presença do Senhor, no templo sagrado do Senhor. Agora hoje o Senhor nos diz aqui que os nossos corpos são templo do Espírito Santo, e que para Ele habitar em nós, temos que nos santificar, temos que passar por grandes provas, temos que fazer com que a nossa vida cristã seja verdadeiramente uma vida cristã. Segundo aqui, todos são templos do Espírito Santo, ou seja, todos os que estão aqui, todos os que estão em vários lugares do mundo, seja nas congregações ou fora das congregações, para ser mais correto e mais reto, aqueles que são cristãos e aqueles que estão fora da igreja, que não são cristãos de forma alguma, que existem várias formas de cristão, são um templo do Espírito Santo?
Efésios capítulo 1, verso 13. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha o que a palavra nos diz aqui. Ela nos mostra que não são todos o templo do Espírito Santo, mas somente aqueles que são convertidos de verdade. Isso quer dizer o quê? Que talvez você não tenha se convertido ainda. Então nós não podemos considerar tal pessoa templo do Espírito Santo, porque ainda não teve a preparação. Como eu citei em algum culto da semana passada, a pessoa não se converteu, ela não se arrependeu, ela não passou por um processo de grande transformação, mudança de rota, como eu citei na pregação que eu falei sobre 7 princípios de uma conversão. Então, a palavra nos ensina aqui que somente aqueles que são convertidos verdadeiramente no Evangelho, na palavra de Deus, é que são o templo do Espírito Santo. O Senhor também nos fala que ser templo do Espírito Santo nos traz grandes responsabilidades. Realmente, nos traz grandes responsabilidades. Um exemplo, o pastor Erasmo. Imagina a responsabilidade desse homem assumir uma igreja. Imagina a responsabilidade de vários pastores por todo mundo nesse momento, tendo que chegar na igreja, cuidar das suas ovelhas, orar por elas na sua casa, no monte ou em qualquer lugar, no trabalho, sempre cuidar delas, tanto pessoalmente quanto assim como ele estiver distante, no estudo, de repente está numa faculdade, que, claro, apesar de estar pastoreando as igrejas, os pastores também têm suas vidas pessoais. Claro, tem seu trabalho, tem seus estudos, querem ser alguém na vida, um médico ou algo parecido, e está lá, com a cabeça nos seus estudos, no seu trabalho, e de repente pensando nas ovelhas que estão nas igrejas. Não é fácil, a responsabilidade é muito grande. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso devemos tomar cuidado com muitas coisas. Muitas coisas. Por quê? A partir do momento que o Espírito Santo habita em mim, temos que tomar muito cuidado com o que vamos fazer. Os nossos passos, temos que vigiar os nossos olhos, temos que vigiar a nossa vida cristã de dentro para fora, de fora para dentro, por inteiro, 100%. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. E o templo do Espírito Santo tem que sempre estar tomando cuidado com essas coisas. Também diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: fugir da imoralidade. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se corrompe peca contra o seu próprio corpo. O que quer dizer? Devemos ter uma vida santa diante de Deus e cuidar para o pecado não dominar o nosso corpo. Às vezes, hoje mesmo a gente estava comentando na escola dominical sobre a lascívia. A lascívia é um grande problema hoje, tanto na vida cristã quanto principalmente na vida ímpia de um homem, de uma mulher, seja qual for a distinção de raça, de cor, não importa, todos sofrem com esse problema. E podem reparar, irmãos, que de repente vocês pensam que o próprio pastor Erasmo
por estar aqui administrando esta congregação, ele não sofre, muito pelo contrário, ele sofre muito mais ainda, porque, como eu citei, a responsabilidade é grande. O templo do Espírito Santo dele tem que ser cuidado 24 horas, ele tem que vigiar as suas ovelhas, é muita responsabilidade. Imagina só ele, todos os dias, nós todos, membros, temos que cuidar dos nossos corpos de todas as maneiras, principalmente com os olhos, que é onde começa o pecado, nos olhos, na mente, no coração. Uma coisinha assim pequena assim, ó, pode virar uma bola de neve. Quem nunca ouviu falar isso, né? Uma coisa pequena se tornar uma bola de neve. Mas é o que pode acontecer se não vigiarmos e não tomarmos cuidado com o templo do Espírito Santo, que é os nossos corpos, aqueles que são convertidos, aqueles que estão buscando ao Senhor, aqueles que já estão iluminados, aqueles que já estão agraciados pelo Senhor Jesus. Aleluia. Em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Devemos ainda cuidar, olha só, devemos ainda cuidar para que o Espírito Santo não se entristeça por causa da nossa falta de zelo para a nossa vida cristã. Além de tudo que eu já falei, nós temos que pensar no que Deus acha de nossas atitudes. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou sendo digno de uma habitação de um poder tão maravilhoso, que é o Espírito Santo habitando em mim? Porque eu sou o templo. Será que eu tenho tanta dignidade assim? Será que eu estou reto nos caminhos do Senhor nesse momento? Será que eu fiz algo de errado hoje? Ou ontem, semana passada, com um irmão? Ou algo parecido? Que tem entristecido o Espírito Santo? Olha só o que aconteceu com Sansão, lá no livro de Juízes, que ele foi um dos juízes mais falados, né? Ele é um dos juízes mais conhecidos da história bíblica. Sansão, ele tomou o poder de Deus, que foi concebido a ele desde quando ele era criança. O Senhor concedeu a ele uma grande força, mas não era dele, era do Espírito Santo do Senhor aquele poder. E como promessa, não poderia cortar seus cabelos, suas 7 tranças. Caso contrário, o Senhor abandonaria ele, porque era uma promessa, não poderia falar para ninguém aquilo. Ele foi correto em boa parte de sua missão, mas ele errou quando ele encontrou uma filisteia, uma mulher do povo inimigo, entre outras palavras, por outras traduções corretas, uma pessoa ímpia, porque não era de Deus, era do povo inimigo, povo filisteu. E ela conseguiu tirar uma informação grandiosa dele. Por quê? Porque ele não vigiou, ele não olhou, ele entristeceu o Espírito Santo naquele momento. Ele entristeceu o Espírito Santo do Senhor, porque ele quebrou uma promessa. Imagina nós aqui, o Senhor nos dá a ordem para nos santificar, o Senhor nos dá a ordem para buscarmos Ele em oração. Aqui, Ele quer que buscamos Ele em oração, Ele quer que nos santifiquemos, mas de repente, por uma coisa, de repente não fazemos isso, nos distanciamos do Senhor por uma coisinha, e o Espírito Santo vai acontecer o quê? Vai sair de nós. Assim como aconteceu com Sansão, a sua queda foi grande. A Bíblia diz que Sansão foi capturado, porque o Espírito Santo não mais habitava com ele. A Bíblia diz. Os filisteus pegaram ele, furaram seus 2 olhos, colocaram ele no moinho para moer, como boi, fez ele sofrer como escravo.
E nos últimos momentos de sua vida, quando estavam fazendo banquetes em comemoração a todas as vitórias dos filisteus, principalmente sobre Sansão, Sansão chegou nos pilares dos templos dos filisteus e clamou ao Senhor: perdão, Senhor, dê a última oportunidade de eu destruir esses filisteus. E o Senhor veio. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu, pediu ao Senhor para que trouxesse o Espírito Santo de volta. Não importasse o que acontecesse com ele, se ele fosse junto com os filisteus ou não, ele estava importando em cumprir a sua missão. E naquele mesmo dia ele matou 3.000 pessoas, 3.000 filisteus. Por quê? Porque ele pediu para cumprir a sua missão. Ele se arrependeu, o Espírito Santo veio e deu as forças para ele novamente. É o que devemos fazer, irmãos. As nossas forças não podem ser tomadas. Aliás, podem sim, mas não devem. Poder pode. Eu falei errado, né? Porque tudo pode acontecer, mas não deve acontecer isso. É um perigo. Eu já vi irmãos que infelizmente hoje estão fora da igreja, já foram cristãos. Infelizmente hoje até, se a gente olhar, nem parece que um dia foi cristão. Voltou a fumar, voltou a beber, fala mal de irmãos. E não adianta repreender. A gente repreende é pior. Elas vão pensar que a gente está julgando, mas tem uma diferença entre julgar e repreender. Nós temos que sim repreender quando vemos algo de errado, porque não podemos julgar, porque senão estaremos nos colocando no lugar do juiz, que é o Senhor Jesus. E esses irmãos que eu vejo lá em Apocalipse, que diz assim a palavra, não estou lembrado onde que está, mas está no fim das escrituras de Apocalipse. Diz assim que quanto aos cães, não herdarão o reino de Deus, não adentrarão a porta celestial. Os cães, o que significa esses cães? Os cães, a gente pode reparar que o cão, ele vomita e volta a comer seu vômito. Assim é o cristão que está hoje na igreja e amanhã já está no mundo de novo, infelizmente. É essa visão que o Senhor nos dá lá. E temos que vigiar para que o Espírito Santo não distancie de nós, como aconteceu com Sansão. Porque senão pode acontecer conosco, sim. Parece que não, mas pode acontecer. O inimigo trabalha intensamente 24 horas por dia para isso, para fazer você se tornar um cão. Você lá, você era do mundo, você foi lá, vomitou todas as coisas ruins que tinha no mundo, você se santificou, você buscou a Cristo, de repente do nada não se converteu, só estava de corpo presente na igreja e volta para o mundo. Por quê? Porque por certo momento o Espírito Santo estava trabalhando em você, mas você deu uma brecha, e aquilo, o inimigo foi lá e trabalhou e conseguiu tirar você. Um exemplo. Então, irmãos, cuidado com as atitudes, porque assim como aconteceu com Sansão, que ele tinha uma promessa que não podia ser quebrada, nós também podemos quebrar, mesmo sem querer. Quando nós nos vemos, nós já estamos muito distantes de Deus, muito, muito mesmo. E isso é um perigo danado, custa a nossa salvação eterna. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz lá: não extingais o Espírito, entre outras traduções, não apagais o Espírito Santo. Devemos trabalhar para não sufocar, menosprezar, minimizar a ação do Espírito Santo em nossas vidas, sendo negligentes e surdos à voz de Deus. É o que eu acabei de falar aqui.
Temos que tomar cuidado para o Espírito Santo não se apagar. O Espírito Santo só se apaga quando as pessoas não começam mais a ver o brilho em você. As pessoas começam a ver um brilho naquele primeiro momento que você vai para a igreja, aquele primeiro amor maravilhoso. Eu quero viver para Deus, eu quero Jesus. Mas de repente, o Espírito Santo, como disse em Efésios capítulo 4, verso 30, de repente ele se apaga, o Espírito Santo. Ele não pode se apagar de nossas vidas. Por quê? Porque todo mundo já vai começar a reparar em você que você não tem mais aquele mesmo brilho. E o problema maior não é isso. O problema maior é que você deixa de ser também uma testemunha para que possa trazer outras pessoas a se contagiar com o teu brilho, que é o brilho que o Espírito Santo traz. Para você ter noção, você pode ser responsável por trazer almas ao Senhor Jesus, dando testemunhos, porque o Espírito Santo do Senhor está habitando em você. Mas quando o Espírito Santo se apaga de você, ninguém se converte. Todo mundo vai olhar lá, ó, e já fala, olha lá o cristão lá, ó, olha lá o evangélico lá, ó. Mas não, quando o Espírito Santo não é apagado de você, e ele está habitando em você, no seu coração, qualquer um que vai passar na rua vai apontar o dedo e falar: ó, aquele ali tem o Espírito Santo, aquele ali tem poder de Deus, aquele ali tem grande fogo divino. Todo mundo vai reparar. Como diz a palavra nas Escrituras, o Senhor Jesus nos diz: sois sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal deixar de dar sabor, de nada mais vai adiantar, senão jogar fora, ser lançado fora. Por isso que eu falo, irmãos, o Espírito Santo não pode se apagar de nós, por muitos motivos. Glória a Deus! Meu Deus do céu. Em 1 Coríntios, capítulo 6, mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Fostes comprados por preço, gloriai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como templo do Espírito Santo, devemos glorificar ao Senhor por meio da nossa vida, do nosso corpo, pois o preço da salvação foi muito alto, para menosprezarmos a ação dele e suas obras em nossas vidas. O preço foi muito alto. Quando Jesus morreu por nós, às vezes as testemunhas que estavam ali, vendo Jesus ali crucificado no madeiro, derramando gota por gota de sangue, sofrendo as nossas dores, ele estava ali por cada um de nós. Agora me diz, meu irmão, como que nós podemos nos converter e não olhar para a cruz e ter na consciência que o Senhor sacrificou de tal maneira por nós, se sacrificou de tal maneira, e ainda assim nós desprezarmos de alguma maneira Ele, fazer com que Ele seja ignorado às vezes, não faça parte das nossas vidas. Às vezes, mesmo nós estando santificados, acontece de repente uma atitude simples, algo do nosso dia a dia, como agradecer por um alimento, por exemplo. Como diz uma palavra do Senhor também, nos diz assim, que quer bebais, quer comais, façais tudo para a honra e glória do Senhor. E dessa palavra, o Senhor nos fala que tudo que formos fazer, que seja para a honra e glória do nosso Senhor. Imagina você ali, até ele fala, quer bebais, você vai tomar um copo d'água, aquele copo gelado,
de água, você está morrendo de sede, vai saciar a sua sede física. Imagina, se não fosse por Jesus, nós não estaríamos tomando aquele copo de água, porque foi uma graça inimaginável à mente humana o que o Senhor Jesus fez, não pode ser desprezado. O Espírito Santo de Deus agiu sobre essa terra de tal maneira, fez com que o Senhor Jesus suportasse até a última gota de sofrimento de todos nós, que nós deveríamos ter sofrido. Pense nisso, irmãos. Pense. Será que realmente eu merecia essa graça? Será que realmente aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, ficou preso no madeiro, sofrendo aquelas dores? Hoje, para quem não sabe, segundo estudos dos cientistas, eles dizem que uma das piores torturas que se pode ter na humanidade ao ser humano é a crucificação. Tem muitas torturas, mas a crucificação é terrível. A posição que Jesus ficava na cruz dava dificuldade até para ele respirar. Às vezes ele tinha que suportar o peso do corpo, ir para trás, puxar um pouco de ar e ir para frente. Um exemplo, ele não conseguia parar de sentir dor, e nós é que deveríamos estar ali. E ele hoje nos fala, irmãos, você tem uma chance. Eu dei uma chance para vocês, morri no lugar de vocês por amor, me sacrifiquei por amor. Estou aqui com os braços abertos a receber todos vocês. Mas não tarde nunca na sua vida, porque de repente você está hoje dentro da oportunidade e ignora o Senhor Jesus, ignora o Espírito Santo. E se você morrer sem o Espírito Santo, se você morrer sem o Senhor Jesus Cristo, se você morrer sem se arrepender dos seus pecados, o lugar que te aguarda é um lugar de tormentos eternos, um lugar inimaginável à mente humana, um lugar desagradável. Não podemos descrever o que é uma condenação eterna, assim como também não podemos descrever o que é uma eternidade com o Senhor, uma felicidade. Como a Bíblia diz, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, mais lágrimas. Isso descreve que a alegria será tão grande no céu que ninguém, nem a pessoa mais inteligente da terra, consegue descrever a alegria do céu e a tristeza, a dor lá do inferno. Meu Deus do céu. Por quê? Isso depende de você mesmo. Você quer que o Espírito Santo habite em você? Eu vou dar um exemplo do que é o templo do Espírito Santo na nossa vida. Pega um exemplo de uma casa. Você tem a sua casa. Se você pegar e deixar a sua casa sem limpar um mês, meu Deus do céu, vai sair areia, teia de aranha em tudo quanto é lugar, barata, bichos, né? É isso que vai acontecer, né? Se você limpar bem a sua casa, vai estar aromatizado, limpo, brilhando o chão. E o templo do Espírito Santo é assim. Se você bagunçar o seu templo, o Espírito Santo não vai habitar em você. Se o Espírito Santo estiver habitando em você, é como se a casa estivesse limpa, estivesse linda, maravilhosa. E quando a casa fica suja, ela fica feia, uma aparência feia, um odor horrível, porque não foi lavado. Assim é o Espírito Santo ausente das nossas vidas, dos nossos corpos. Um exemplo: as pessoas às vezes é um alcoólatra, um fumante ou coisa do tipo, vem para querer se consagrar ao Senhor, quer buscar ao Senhor, mas não deixa a bebida. Eu conheço pessoas assim.
vai na igreja, é batizado e bebe, é fumante, infelizmente até fornicação acontece. Sim, tudo é possível acontecer. E o que acontece aí, nesse meio tempo? O que acontece numa casa que não limpa, né? O templo do Espírito Santo não está sendo cuidado. Como que o Espírito Santo vai habitar num lugar desse? Com o rim, o fígado sendo afetado, o pulmão sendo afetado, as pessoas que praticam fornicação, meu Deus do céu, depois acabam pegando doenças. Penso assim, por que Deus fez isso? A pessoa plantou, colheu. Às vezes, por falta de conhecimento, como diz a palavra, muitos perecem por falta de sabedoria. Às vezes não é porque a pessoa não teve oportunidade, ela teve várias, mas ela mesmo assim, como diz o pastor Erasmo ontem, no culto de Santa Ceia, ela vai pela porta larga. Essa porta aqui da igreja, ela está totalmente larga. Se a gente pegar e fechar ela muito mais e tentar passar por ela, ela vai ficar estreita. Significa o quê? Que vai ser muito difícil a gente atravessar essa porta com tanto assim, ó, mais ou menos aberto. Mas se tiver assim, vai estar largo, fácil. E a Bíblia diz que os caminhos largos são os caminhos que levam à perdição, e os caminhos estreitos são os que levam à salvação. Temos que passar por aprovações, temos que passar pelos pedregulhos, como naquele filme cristão que diz, acho que é o filme Uma Jornada para o Céu, O Peregrino. Tem uma parte da sua viagem que eles estão caminhando corretamente, mas vem um monte de pedregulho na sua frente, um monte de pedra, e do outro lado tinha grama macia, depois da cerca, e eles estavam caminhando para o céu. De repente, do nada, eles viram um caminho mais fácil e foi por ela. Quando chegaram no fim dessa estrada, encontraram uma grande perdição nas suas vidas. Foram presos, castigados, sofreram muito, conseguiram sair, mas sofreram muito para isso. O que significa? Que se o Senhor está pedindo para você seguir aqui, tem espinho, tem pedra, anda por ali, anda, encara. Por quê? Porque o Senhor Jesus está do teu lado. A partir do momento que você vai do outro lado, Satanás está esperando lá. E pode ter certeza que muito menos o Espírito Santo vai estar habitando em você. Por quê? Porque você está desobedecendo a Deus. Tomem cuidado, irmãos. Cumpram as palavras da profecia do Senhor Jesus. Cumpram com o dever de cristão. Vigiem, pois nós somos templos do Espírito Santo. Nós precisamos agradar ao Senhor. Como eu falei aqui, não podemos apagar o Espírito Santo, não podemos de forma alguma entristecer o Espírito Santo. Imagina Deus olhando no céu, você praticando algo errado, que não é dele, que não vem dele, nunca veio. Ele se entristece. A Bíblia diz que para a gente não entristecer, isso significa que ele se entristece. O coração de Deus olha para 7 bilhões, mais de 7 bilhões de seres humanos hoje, a média de pessoas no mundo inteiro. Ele olha para cada um, como diz a Bíblia, ele contempla cada um de nós. Imagine ele contemplando os nossos erros, que de repente, por não vigiarmos, temos que estar atentos para que não desagrademos ao Senhor, e que possamos ser segundo o coração de Deus, assim como Davi foi. Imagine então, uma pesquisa foi feita, que cerca de mais de 108 bilhões de pessoas já passaram pela Terra, desde Adão até os dias de hoje. Mais de 108 bilhões, é muita gente.
muitas pessoas, imagina quantos seres humanos, quantas pessoas que Deus não contemplou, desde Adão até os dias de hoje, que Ele continua contemplando. Quantas pessoas que não partiram, tanto para condenação quanto para salvação. São muitas pessoas, incontáveis pessoas. Meu Deus do céu, tremendo. Então a mensagem, para finalizar, que eu deixo para os irmãos hoje: seja o templo do Espírito Santo. Converta, como diz a palavra. Não são todos que são o templo do Espírito Santo, é só os convertidos, os nascidos de novo, os que se tornam novas criaturas, é que são dignos de ser templo do Espírito Santo. Se você hoje não tem Jesus, se você hoje ainda tem algum pecado para se arrepender, se arrependa. Não deixa para amanhã, que dá para fazer hoje. De repente no seu trabalho, na escola, nas ruas, na casa de um amigo, você está em atrito com alguém. Não fique em atrito com ninguém, irmão. Fique em paz com todos. Faça o Espírito Santo habitar em você, para que um dia no futuro as pessoas enxerguem em você a face de Deus, para que as pessoas possam também um dia fazer com que o Espírito Santo habite neles, através dos teus testemunhos. O jeito que você se veste, o jeito que você anda, o jeito que você fala, o jeito que você se expressa, tudo isso faz a diferença, para que o Espírito Santo habite em você, e um dia, em nome do Senhor Jesus, habite também nos que estão fora dos caminhos do Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que essa palavra, mais uma vez vamos orar para que essa palavra seja de fato penetradas em nossos corações, e possam fazer com que as pessoas que estão à nossa volta, que estão fora dessa igreja, os ímpios, possam enxergar em você o Espírito Santo, que você precisa fazer com que as pessoas enxerguem. Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ouso entrar em Tua grandiosa presença em oração, para lhe dizer, Senhor, que estou muito feliz por estar aqui, Senhor, por estar fazendo a Tua vontade, Senhor, por fazer a Tua palavra chegar aos corações. Por favor, Senhor, faça impactar o coração de cada um que está aqui. Aqueles que não são convertidos, Senhor, converta o coração, faça nascer de novo cada criatura, Senhor, que ainda não é convertida. Traga novamente, Senhor, uma vida para cada um dos que estão aqui, Senhor. Traga motivo para viver para cada um, Senhor. Faz com que Teu Espírito Santo habite, não só em mim, mas a todos nós, Senhor, dia após dia. Faz com que todos os que estão fora dessa congregação também tenham a dignidade, Senhor, de fazer o Espírito Santo do Senhor habitar em cada um deles, Senhor, e assim possa crescer, florescer cada vez mais. Que os irmãos possam fazer com que os últimos dias nessa terra façam com que o Espírito Santo não se entristeça, mas que se alegre através do testemunho de cada um de nós, Senhor. Tudo isso eu oro em nome do Senhor Jesus.